Bom dia, Panteras! Bom dia, primeira live do ano, primeira segunda-feira do ano. Acredito que hoje é o dia, né? Que realmente todo mundo começa o ano. Semana passada ficou todo mundo meio que de preguiça, um pouco de férias, ainda um pouco curtindo ali aquele momento de virada e como é que eu vou fazer. Bom dia, Gi, bom dia, Lilian, bom dia, ó. O vizinho decidiu fazer a obra junto com a nossa live. Espero que vocês consigam me ouvir, que a gente consiga fazer a live. Bom dia, vamos chegando, que a gente vai começar o nosso ano com tudo. Bom dia, Cris, bom dia, Tati. Bom dia, Pantera! Eu dei bom dia, Pantera, mas vocês estavam chegando ainda, não me ouviram dando bom dia, Pantera. Agora o Instagram mudou, né? Fica aparecendo que tá fazendo a live, a gente precisa entrar na live e isso a cara acaba... bom dia. Ah, que bom que tá ouvindo bem, porque ele decidiu usar aqueles 8 horas da manhã, gente. Eu vou ser sincera pra você, claro que às 8 horas eu já não estou mais dormindo, mas eu não acho que 8 horas da manhã é hora de você começar a obra, sabe? Eu acho que falta um pouco de bom senso. Bom dia, irmã! Bom dia! Então, bora lá, que a gente tá na primeira segunda-feira do ano, a gente está... na primeira amanhecer da Pantera do ano, a gente está cheia de vontade de fazer acontecer, porque se tem uma coisa que muda o ano, mas a gente não muda, é a energia que o começo do ano traz de recomeço, de dessa vez vai, agora pode ser diferente. Eu tenho certeza que esse ano eu vou conseguir. E eu quero começar a nossa live, eu vou trazer uma live bem prática, né? Esse mês a gente vai ter live 2 vezes por semana. Então você já organiza na sua agenda. Segunda-feira, 8h08, a nossa Amanhecer da Pantera. E quinta-feira, a 1h da tarde, que é a hora... A gente vai dar certo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque esse barulho de, sei lá, ele tá cortando alguma coisa. É um barulho bem desagradável. Deixa eu fechar a janela aqui, gente, pra ver se diminui pra mim o barulho. Ô, mala! Vamos ver se com a porta fechada, pra mim diminui, porque me desconcentra, né? Por mais... É Maquita, isso aí, mas tá na Maquita às 8 horas da manhã. Mas ele me desconcentra. Então, como eu tava falando, a gente vai ter live 2 vezes por semana. Então, a gente vai ter na segunda-feira, 8h08, e na quinta-feira, 1h da tarde. E a ideia é que a gente construa, né? Então a gente vai começar hoje, vai construindo até o dia 27 de janeiro um modelo mental. A gente vai trabalhando a mentalidade, fazendo exercícios para que no dia 27, quando a gente entrar no treinamento que chama Faça Acontecer, então a gente vai entrar no treinamento de chega de prometer, sabe? Eu fui a rainha da promessa. Foram muitos, ó, foram 40 anos, no mínimo, falando, não, esse ano eu emagreço, não, esse ano eu quito minhas dívidas, não, esse ano eu vou mudar meu relacionamento, não, esse ano eu vou faturar X R$1.000 no meu negócio. Acontece que existiam coisas que ninguém me dizia e ninguém me contava. E só há mais ou menos 3, 4 anos atrás, quando eu descobri que existe um processo para você fazer acontecer, foi que realmente eu consegui fazer acontecer. Então, quem me conhece mais de perto sabe que
a minha vida nos últimos 4 anos foi mais potente e de mais resultado do que os 40 anos anteriores da minha vida. E por que eu tô começando essa live no primeira segunda-feira do ano falando isso pra você? Porque não importa o tempo que passou. Não importa quantos anos você tem. Não importa quantas vezes você já fez suas metas, você já falou que agora vai, que você decidiu fazer alguma coisa e você não conseguiu. Todo dia é dia de plantar diferente. Todo dia você pode começar de novo. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu a oportunidade de renascer. 3 dias depois, quando ele ressuscitou, foi para mostrar pra gente que um ciclo se fecha e outro se inicia. Então, o primeiro ciclo dele foi o ciclo de humanidade, foi o ciclo de mostrar que o Filho do Pai, né, feito a sua imagem e semelhança, tinha encarnado nessa terra. E ele mostrou isso. E ele passou 33 anos vivendo desta forma. Ele passou 33 anos vivendo como homem, vivendo como uma pessoa normal. Ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu de uma família simples. Só que nada disso impediu com que ele hoje fosse o maior líder da humanidade. Nada disso impediu que o legado dele fosse enorme. Nada disso impediu com que ele fizesse milagre na vida das pessoas. E eu tô trazendo esse ponto para você porque mais ou menos 4 anos atrás, foi em 2021 que essa chave virou para mim, né? Eu falei esses dias nos stories que foi num Natal de 21 para 22 que eu tomei a decisão de eu vou fazer e ponto. Eu sou adulta, não sou criança. Chega de passar mais um Natal reclamando. Chega de passar mais um Natal sem gostar da vida que eu tenho. Chega! E eu entrei em 2022 com 2 pés no peito. Eu entrei em 2022 terminando sociedade. Eu entrei em 2022 mandando embora amigo que não agregava em nada. Parei de responder mensagem, limpei meu Instagram. Para vocês terem uma ideia, eu seguia 3, 4 mil pessoas. Hoje eu sigo 500 e assim, ó, todo dia eu mando alguém embora. Foi o dia que assim, eu dei, sabe, chega, eu vou honrar a vida que Deus me deu todos os dias. E foi de lá pra cá que o Panteras nasceu, foi de lá pra cá que, mesmo eu terminando uma sociedade, quem tá mais tempo comigo já ouviu essa história, que eu passei 6 meses sem salário, né? Sem tirar um prolabore da minha empresa. Eu tinha funcionário, eu pagava a funcionária, que era a Renatinha, mas eu pagava da minha vida pessoal. Por quê? Porque, gente, eu zerei a vida. Eu zerei tudo. Eu fechei contrato, eu parei de trabalhar com cliente que enchia o saco. Assim, ó, eu decidi. Sabe qual foi a sua maior decisão naquele Natal? Parar de reclamar. Essa foi a maior decisão. E no momento que eu tomei a maior decisão, que é chega de reclamar, começa a agir, começa a fazer acontecer, toma o seu lugar de empreendedora e começa a fazer acontecer, do nada, tudo mudou. Então, hoje, eu gostaria que você começasse o ano lembrando o seguinte: ciclos precisam fechar para novos ciclos se abrirem. Então, quando Jesus fechou o ciclo dele como humano, ele aceitou ser crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no 3º dia. Percebam que ele fechou o ciclo inteiro.
Ele aceitou o final da humanidade dele inteira, para que dali 3 dias, quando ele ressuscitasse, ele se colocasse no lugar dele como Salvador. E foi ali, no momento em que ele ressuscita, que as pessoas de verdade no mundo começam a acreditar que ele era diferente. Todo o tempo que ele ficou ajudando o cego a ver, ajudando a pessoa a andar, que ele juntou os apóstolos, que ele doutrinou as pessoas não acreditavam quem ele era. Sabe por que você está falando isso? Porque você vai precisar morrer para nascer a pessoa que faz acontecer. Vai ser necessário que aquela menina que ficou agradando o papai e a mamãe morra. Vai ser necessário que aquela boazinha que não sabe se posicionar com todo mundo morra. Vai ser necessário que aquela pessoa que trabalha duro, que trabalha difícil, que trabalha na força, morra. Enquanto você não aceitar que a sua velha versão precisa ir embora, você não vai construir um legado. E foi isso que eu entendi naquele Natal. Eu entendi que aquela Sabrina queria ser amiga de todo mundo. Eu entendi que aquela Sabrina tinha necessidade de ser reconhecida pelas pessoas de fora, mas ela não reconhecia a evolução dela. Eu entendi que aquela Sabrina, ela estava o tempo inteiro buscando a felicidade fora, mas ela não sabia o que era felicidade dentro. Aquela Sabrina estava o tempo inteiro culpando o dinheiro, mas aquela Sabrina não cuidava do dinheiro que tinha. Aquela Sabrina estava o tempo inteiro tendo um monte de sonho grande e fazendo meta de começo de ano, e chegava fevereiro e março, ela nem pegava o caderno de metas. Ele ficava esquecido num canto para janeiro do ano que vem. Vocês percebem que, assim, é como se não existisse outra forma. É como se a única forma de você começar um ciclo próspero, um ciclo de realização, um ciclo que faça as coisas acontecer, é deixando morrer uma versão sua que não faz as coisas acontecer. Einstein já dizia: é insano buscar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E foi isso que eu entendi. Se eu continuasse me comportando todos os dias da mesma forma, eu não teria resultados diferentes. Agora, o que é importante a gente dizer? Quando a gente começa esse processo pela primeira vez, eu não sei vocês, mas a gente pode estar com a vida bem cagada. A gente pode estar com várias áreas da vida que você precisa deixar a sua velha versão morrer. Pode ser que o seu casamento, aquela velha... Bom dia, meu amor. Eu ia falar de você agora. Que eu ia falar da minha saúde e aí eu ia falar da Paulinha me ajudando a deixar minha velha versão ir embora. Então, pode ser que você esteja com várias áreas na sua vida que você precise deixar ir a versão anterior. Então, já que a Paula tá aqui, eu vou falar, por exemplo, qual é a área da minha vida hoje que eu tô deixando a antiga versão ir embora? É a área de saúde. Então, faz 5 dias, 6 dias que algumas coisas ficaram no ano passado. Eu tenho bebido, vou dar um exemplo simples para vocês. 3 litros de água diário.
Porque minha amiga Paula diz que água é bebida de adulto. Eu sou adulta na minha área de saúde agora. Então, eu bebo 3 litros de água todos os dias. E ontem foi muito engraçado, porque ontem era 10h30 e faltava eu beber um copo para dar 3 litros. Eu desci e vim beber o copo. Porque eu sou adulta. Eu me comprometi, eu preciso fazer. A versão que precisa ir embora é a versão da sua criança. Para você fazer 2025 ser o melhor ano da sua vida, a sua criança birrenta precisa ir embora. Sá, eu preciso... Às vezes alguma pantera escreve assim pra mim. Sá, eu preciso tirar a minha criança. Não, meu amor, você precisa transformar a sua criança na criança luz. A minha criança tá aprendendo a gostar de beber água. A minha criança tá aprendendo a ir numa churrascaria, que nem eu fui ontem com os meus pais, porque minha mãe adora uma churrascaria, e não se empanturrar de comida só porque tá pagando. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês percebem, mas o brasileiro tem a crença de estou indo num rodízio, eu preciso comer muito pra pagar o preço. Gente, isso é escasso. Então, eu ia num rodízio japonês e tinha que comer muito, porque eu tô pagando. Eu ia numa churrascaria e eu tinha que comer muito, porque eu tô pagando. E foi muito, assim, foi muito interessante eu ir com os meus pais ontem, porque o meu pai e a minha mãe ainda têm essa mentalidade. O meu pai ontem, teve uma hora que a minha mãe falou assim, mas você vai comer de novo? Ele falou assim, eu tô pagando caro. E aí, na hora, eu falei assim, ô pai, desculpa. Caro é aquilo que não tem valor. Às vezes a gente vai num restaurante chique, você paga muito mais caro num prato do que numa churrascaria e você come aquilo que vem no prato. Há um tempo atrás eu tive uma experiência de jantar às cegas. E, gente, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, sabe? Você põe uma venda e você não vê o que tá chegando no seu prato, você tem que experienciar aquilo. E foi incrível, foi sensacional. Foi uma das melhores comidas que eu já comi na minha vida. Mas, gente, era comida de restaurante chique. Pouquinho. Então, você experimentava aquilo e você tentava adivinhar os sabores, fazia parte da experiência, escrever o que vinha na comida e fazer, né, o seu olfato funcionar, o seu paladar funcionar. E são coisas que no dia a dia você não presta atenção, porque você tá vendo a comida e você tá no automático comendo. E ali, eu saí satisfeita daquela refeição, mesmo sendo um pouquinho. Sabe, o que isso tem a ver com o meu ano? Tudo! Eu tô contando pra você a minha área de foco, que eu estou olhando para ela, mas eu tenho certeza que se a gente parar nessa live para você olhar para o seu negócio, você tem atitudes e pensamentos escassos no seu negócio. Você tem atitudes e pensamentos escassos nas suas finanças. Você tem atitudes e pensamentos escassos no seu relacionamento amoroso. E por onde a gente começa a fazer acontecer? Tomando consciência dessas coisas. Então a minha criança, lá na infância, foi ensinada e educada que quando se vai numa churrascaria, precisa comer muito. Que é desperdício não comer muito, porque você tá
pagando. Então, quem era a minha criança? 40 anos, 42, tanto faz a idade que eu tenho. Quem era a minha criança indo numa churrascaria? Aquela que só parava de comer a hora que estivesse extremamente empanturrada. Tanto é que dia de ir na churrascaria era dia que não tem janta na minha casa. Por quê? Porque ninguém consegue jantar depois de comer fora da caixa. Então, a minha mentalidade foi criada pra rodízio, precisa comer muito. E aí, é óbvio que se você, uma semana você vai no rodízio de pizza, na outra semana você vai no rodízio de carne, na outra semana você vai no rodízio de japonês. Você percebe que nunca você vai conseguir emagrecer ou ter um corpo saudável? Só que tudo isso é inconsciente, gente. Ah lá, a outra fica o dia inteiro sem comer para comer muito no rodízio. Isso é escassez. Então, como que a gente começa a fazer 2025 acontecer? A gente começa a fazer acontecer observando o comportamento da nossa criança. Sá, tô chegando aqui, não sei o que é a criança que você tá falando. As panteras sabem, eu não sei. Então vamos lá. Dentro do nosso inconsciente, nós temos uma parte do nosso ego que se chama ID. Esse ID, que é a primeira etapa do ego, ó, eu vou trazer para ficar fácil. O ego tem 3 etapas, segundo Freud. A primeira etapa chama-se ID, que a gente chama de criança emocional. A segunda etapa é o ego. É o sistema de proteção, é o sistema de pensamento rápido, é o sistema que vai fazer com que você tome uma decisão baseada nas informações que você guardou ao longo da vida. E o terceiro tipo de ego é o superego, que é chamado de ego adulto, é o autocrítico, é aquele que tem opinião formada sobre tudo, sobre todo mundo, é aquela pessoa que ela tá sempre certa, é aquela pessoa que ela o tempo inteiro, as coisas precisam ser da forma dela. Sá, todo mundo tem os 3? Não necessariamente. Eu já tive. Eu já fui a pessoa que atingiu o superego. E eu fui a pessoa que precisei trabalhar meu desenvolvimento pessoal para que eu não ficasse no crítico, e às vezes ele ainda aparece, né? Um eterno orai e vigiai. Então, eu tenho superego, que a gente chama de crítico adulto, que é o ego adulto, é aquele ego muito exigente, muito rígido. Né? Principalmente quem foi criada por pais assim, por pais muito exigentes, costuma desenvolver. Minha mãe é superego, então eu fui criada com muita exigência, eu tinha que ser a melhor aluna, eu tinha que estar sempre certa, eu tinha que estar sempre, sabe? É desgastante para todo mundo, para quem faz e para quem não faz, e para quem tá do lado. O ego, que é onde a gente deveria estar, né? O ego é a vida adulta. É a responsabilidade, é saber que tudo tem bom e tem ruim. Acontece que a gente não consegue ficar no ego. Por que que a gente não consegue no ego adulto? Porque a gente tem uma criança ferida. A gente tem uma ID, uma identidade que foi machucada na infância. Sá, é porque seus pais te machucaram? Não! É porque eu interpretei que eles estavam me machucando. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem. A criança emocional, não necessariamente aquilo que aconteceu com ela é verdade. Aquilo foi a interpretação dela
do que aconteceu. Então, na escola eu sempre falo com as minhas alunas, né? Eu e a minha irmã, nós temos o mesmo pai, a mesma mãe, a gente foi criada na mesma cidade, a gente só tem uma diferença de idade de 4 anos. Mas tudo na nossa vida foi muito similar. Mas a minha interpretação de vários fatos é completamente diferente da interpretação da Suelen. E isso acontece por N motivos que eu não vou entrar na live hoje. As trainers sabem porque a gente se aprofunda nisso. Mas o que eu quero que você entenda hoje? Se hoje você tem uma área da sua vida, vamos trazer para dinheiro e negócios, que é o que eu ensino? Se hoje o seu financeiro não está da forma que você gostaria, se o seu negócio não está prosperando e crescendo da forma que você gostaria, eu te afirmo com toda certeza que quem está comandando o seu negócio e a sua vida financeira é o seu ID. É a sua criança emocional. E aí você oscila entre a sua criança emocional e o ego adulto. Você fica oscilando nesses lugares. Então, por exemplo, você sabe que para vender mais, você precisa prospectar. Você sabe que para vender mais, você precisa de clientes. Tem alguém aqui na live que não sabe disso? Não. Então vamos supor que hoje você acorda e você fala assim: bom, hoje na minha agenda eu vou falar com 30 pessoas. Então você foi o ego adulto, a sua identidade adulta, falou: hoje eu vou prospectar 30 pessoas. Adulto. Aí, dá 9 horas da manhã, você entrou aqui na minha live, tá aprendendo, saiu da live, ao invés de você ir prospectar, você fica aqui rodando o feed. Criança, tá procurando algo legal, tá procurando algo que é mais gostoso. Aí, a hora que você vê, meu Deus, já são 10h30. Eu falei que eu precisava falar com 30 pessoas. Peraí, deixa eu ir lá pegar um cafezinho e aí eu volto. Quando eu volto, tem um filme passando alguma coisa na televisão. Afinal, as crianças estão de férias e aí elas ligaram a televisão. E aí você pega e fica ali, prestando atenção. Quando você olha, já são 11 horas. Meu Deus, eu preciso começar a fazer o almoço. Aí você vai fazer almoço. Aí você põe as crianças, você almoça, vocês almoçam. Aí você tem as louças na pia. Aí você vai lavar a louça na pia. Nisso já são 2 horas da tarde. E a sua atividade como adulta, qual era? Quem ainda lembra? Quem ainda lembra qual era a atividade da adulta? Escreve pra mim. Qual era a atividade? Escreve aí pra mim. Qual era a atividade da adulta? Porque tem gente que às 2 horas da tarde já nem lembra o compromisso que criou. A atividade da adulta era prospectar 30 pessoas. Mas são 2 horas da tarde. Aí você fala, não, agora eu vou prospectar. Eu preciso vender, né? Eu preciso fazer um negócio. Você pegou seu celular. Quando você entrou no WhatsApp, tá tendo um bafafá lá no grupo da família. A criança é curiosa. A criança é fofoqueira. O que a criança faz? Vai lá pro grupo da família arranjar discussão com aquela tia que não tem a vida que você sonha. Entendeu? Porque quando você olha o grupo da família, ninguém é milionário. Ninguém tem a vida que você sonha. Ninguém tá com viagem pra Disney marcada. Mas aí já são 3h30, você ficou puta com aquela tia. Você ficou puta com aquele primo sem noção, que é 100%
petista. E aí você faz o quê? Precisa de dopamina. Você precisa de alguma coisa para melhorar o seu humor. Você volta para rede social. Aí você vai ver a minha vida, você vai ver a vida da Virgínia, você vai ver que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Aí quando você vê são 5:30 da tarde. E você não prospectou as 30 pessoas. Gente, a criança que tá de férias quer comer lanche. E aí, você tá frustrada porque você tinha se comprometido a crescer o seu negócio. Você tinha se comprometido a prospectar 30 pessoas. Mas agora você precisa cuidar dos seus filhos. E aí você para tudo para ir dar lanche para os seus filhos. Nessa hora, o seu sistema, presta atenção. O seu sistema racional, o seu sistema adulto, ele já está tão cansado das decisões idiotas que ele tomou ao longo do dia inteiro que você só quer descansar. Se você naquele momento for abordar 30 pessoas, se naquele momento você for prospectar alguém, fazer uma live, ou você for fazer qualquer movimento de vendas no seu negócio, a sua energia tá um porre. E eu falo para as minhas alunas, energia chega antes da boca. Vocês não estão comigo aqui 8 horas da manhã porque minha boca é legal. Vocês estão comigo aqui na segunda-feira às 8 horas da manhã porque a minha energia é boa. Obrigada, Priscila. Eu vou chegar lá. E aí, você não aguenta fazer o que precisa ser feito. E aí, já tá na hora da janta. E aí, você vai dar janta. E aí, talvez seu marido chegou em casa porque ele trabalha fora. E aí você precisa dar atenção pro marido. E aí você já tá exausta. E aí você vai maratonar uma série, porque você precisa ficar usando o externo para gerar dopamina para sua criança. E o dia foi embora. E o ano passa. E você vai se sentindo fracassada, e você vai se sentindo frustrada. E você vai cada vez mais falando, isso daqui não é pra mim. Eu não consigo. Eu nunca vou conseguir ficar rica. Eu nunca vou conseguir fazer meu negócio. E aí você dá um nome bonito, que foi o que eu falei ali da Priscila, de procrastinação. Aí você começa a falar para os seus amigos, para as pessoas, que você não realiza os seus sonhos porque você procrastina. Gente, você não procrastina. Você deixa a sua criança sombra comandar. No fundo, a sua criança viu essa rotina em casa. A sua criança cresceu nesse ambiente. A sua criança viu uma mãe sempre exausta. E como você não decidiu ser adulta, você não tomou a decisão de fazer primeiro o mais importante, que era prospectar 30 pessoas, você repete padrões. Uma das coisas que eu falei esses dias para as trainers que vão me ajudar na escola é que eu tô cansada de ver Pantera, de ver aluna usando o energético, o espiritual, as constelações familiares de muleta. A gente entender que a gente tem lealdade familiar, a gente entender que a gente tem travas
bloqueios energéticos para poder ir para o próximo nível, uma coisa. A gente colocar tudo na responsabilidade do pai e da mãe ou dos ancestrais é outra coisa. Isso é falta de vergonha na cara. Ao longo do meu processo, eu tive muita trava. Eu tô sendo a primeira em muita coisa na minha família. Só que se eu não tomar a decisão de ser adulta, não tem nem trava para eu tirar. E é isso que você faz. Como você não tem consciência que a sua criança interior tá comandando a sua vida, você fica criando um monte de historinha. Ai, eu tô me sabotando. Ai, eu tô procrastinando. Ai, essa meta é muito grande pra mim. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sábado, quando... Cara, Sábado foi um negócio tão louco, porque foi um conjunto de movimentos que me geraram, e no final do dia tô eu tirando foto com o Flávio Augusto. No sábado, a hora que eu tava voltando pra minha casa, eu falei, eu não falei caraca, eu falei um palavrão mesmo. Minha família reclama que eu falo palavrão. Eu falei, né? Aquele palavrão que você sabe qual é. Como eu mudei de nível. Você talvez me segue, você acompanha, você vê as placas, você vê o valor, você vê o crescimento do negócio aqui no digital. Mas de verdade, talvez você não tenha noção de como eu mudei de nível. Nível mental, nível emocional, nível energético, nível de merecimento. E eu tô falando isso pra você porque se alguém falasse pra mim há 4 anos atrás que eu ia estar tirando uma foto com um dos maiores bilionários do Brasil, eu ia rir na sua cara. Só que sabe qual foi a parte mais interessante da foto? Quem ouviu meu podcast no grupo vai saber. Eu fui uma das poucas mulheres que me comportei como adulta. Então, qual que era o movimento? A pessoa chegava para tirar foto, ele tirava a foto e aí a equipe dele tirava a pessoa. Tirava a foto, tirava a pessoa. A hora que eu fui tirar a foto, ele virou e falou assim, e você? Qual é o seu negócio? Aí eu falei, né, que eu criei uma escola de empreendedorismo no sentido de competência, de soft skills, de aprender a fazer a vida acontecer. Ele pegou e falou assim, nossa, que projeto interessante, preciso saber mais. Pega essa bola. Pega a bola de você perceber que o fato de eu ter me comportado como adulta fez um cara que sei lá quanto vale a hora dele perguntar qual é o meu projeto. Você percebe onde eu estou vibrando? As coisas que eu estou acessando? E tudo isso porque eu estou trabalhando há mais de 4 anos a minha criança interior. E aí chega dentro da escola, a pessoa não faz a aula da criança. Não tem tempo. Mas ela tem tempo para ficar rodando a rede social. Ela tem tempo para ficar no grupo discutindo com a tia petista. Ela tem tempo. Mas depois, quando é sobre o negócio dela, sobre os objetivos de vida dela, ela diz que não tem tempo.
Vocês percebem que por onde a gente deve começar o nosso ano? A gente deve começar tomando consciência que hoje você não tem o dinheiro na conta que você quer. Você não fatura o que você quer. Você não constrói a empresa que você quer. Porque você não decidiu assumir a responsabilidade da sua vida. Você ainda deixa aquela criança que buscava atenção, segurança no papai e na mamãe, comandar a sua vida. Toda vez que alguém escreve assim pra mim, mas eu queria ter segurança no fluxo de caixa. Se você quer segurança, você quer ganhar 2, 3 mil reais. Porque seja eu, ou, né? Vou chegar lá. Então, seja eu ou seja o Flávio Augusto, a gente não tem segurança. Por sinal, uma das frases mais famosas do Flávio Augusto é: estabilidade não existe. Tanto eu quanto ele, a gente já entendeu que ou a gente se torna uma pessoa rápida de solução, rápida de pensamento, criativa, ou a gente está em lugares com pessoas que contribuam com a gente, ou a gente procura ajuda, ou a gente não sobrevive. E aí, quem ouviu o podcast, ouviu eu falando. Os empresários já estão se preparando para a nova crise. E você, tá fazendo o que para a nova crise? Ou você vai reclamar que tá sem dinheiro e ficou endividada porque teve outra crise? Porque é cíclico no Brasil a crise. Talvez você tá olhando o dólar bater 6,20 e você tá pensando assim na sua mente escassa. Foda-se. Eu falando palavrão. Dane-se, eu não viajo mesmo. O dólar só afeta quem vai pra Disney. Não, meu amor. O dólar afeta a carne que você come. O dólar afeta o arroz e feijão na sua mesa. O dólar afeta a gasolina que você põe no seu carro. Porque quanto mais o dólar sobe, mais dinheiro foi tirado do Brasil. E quanto mais dinheiro foi tirado do Brasil, mais juros o Brasil precisa fazer para conter a inflação. Só que ele não consegue conter a inflação. Porque se falta dinheiro no mercado, tem muita demanda precisando de dinheiro. E aí a inflação sobe. Se a inflação sobe, tudo que você consome na sua casa, o seu plano de saúde, a gasolina do seu carro sobe também. Mas a sua mente escassa tá olhando o dólar nas alturas e falando que isso é problema de rico. Isso é problema de quem vai pra Disney. Só que sabe o que eu aprendi sendo rica? Que eu vou continuar indo pra Disney com o dólar de 5 ou com o dólar de 6. Eu já fui pra Disney com o dólar de 1,50. E eu continuo indo. A última agora eu paguei 5,78. E é isso que a gente precisa começar a entender. A estabilidade, ela não existe. O que existe é o que eu faço com aquilo que está acontecendo. Só que crianças emocionais não conseguem achar solução. Crianças emocionais criam histórias. Crianças emocionais contam historinhas para justificar por que elas não fazem. Quer ver uma das historinhas que mais me machuca? É a historinha: eu tenho 2 filhos e eu não consigo. É a historinha daquela mãe que usa, presta atenção, ela usa os filhos como justificativa para sua falta de protagonismo.
E por que que eu falo assim, né? Alguém escreveu aí, realidade da vida real. Eu falo porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que, eu não leio porque eu tenho filho pequeno. Eu não vou pra academia porque eu tenho 2 filhos. Eu não prospecto porque a moça tá limpando aqui, tá fazendo barulho. Eu não faço dieta porque. Cara, a criança, ela é muito boa de arranjar porquê. Tem Pantera Negra aqui? Eu vou mostrar pra vocês. Esses dias, a gente tava num hot seat, daqui a pouco eu vou estar com as Panteras Negras, que a gente vai fazer o planejamento do trimestre delas. Esses dias, a gente tava num hot seat, a elas aí. A gente tava num hot seat e uma Pantera Negra veio com um desafio. E aí eu comecei assim, tá, mas por quê? Existe uma ferramenta no coach que chama 5 porquês. E essa ferramenta é para que a gente chegue na raiz emocional da crença. E aí foi muito engraçado, porque eu fiquei assim, ela contava a historinha e eu, mas por que tal coisa? Aí ela contava outra historinha. Aí eu, mas por que tal coisa? Aí ela contava outra historinha. Quando chegou no terceiro porquê, ela parou e falou assim, esse celular, toda hora ele vai direto pra câmera. Deve ser um gap do 16. Aí ela parou. Eu voltei não, gente? Me fala aí se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo ou não? Beleza. Obrigada, Fá. Aí, ela parou. Quando a gente chegou no terceiro porquê, ela parou e falou assim pra mim. Nossa, eu tô contando um monte de historinha ao invés de fazer o que eu tenho que fazer, né? Aí a gente bateu palma pra ela. Por quê? Porque a criança emocional é muito boa de contar história. A criança emocional, e veja, eu cuido da criança emocional lá no Panteras. No Panteras Negras, eu puxo a adulta. Eu puxo a pessoa que falou pra mim que quer criar um negócio. A pessoa que falou pra mim que quer impactar vidas. A pessoa que falou pra mim que quer faturar 100 mil, 200, 300, 1 milhão. Essa pessoa não pode ficar contando historinha. E por que ela não pode ficar contando historinha? Porque senão ela nunca vai realizar aquilo que ela quer. Então, pra gente fechar a nossa live hoje, pegar a carta, né, da semana, por onde você começa um 2025 que você faça acontecer? Você começa acolhendo a sua criança interior. Você começa tomando a decisão de que esse ano quem vai comandar a sua vida é a sua adulta. Você começa aprendendo inteligência emocional. Porque de nada adianta você fazer curso de marketing, curso de narrativa, curso de tráfego, curso de... Dá um curso aí pra mim. Curso de como eu vendo na internet, como eu faço live. Se você não tem inteligência emocional, Pantera. Se você não sabe vender,
Se você não sabe se relacionar com as pessoas, a gente vai falar disso, né? Nas próximas lives. Se você deixar o seu ID criança comandar, e qual que é o problema da minha criança comandar? A sua criança tem 5 feridas emocionais. A sua criança, desde a barriga da mamãe até os 7 anos de idade, que a gente chama de primeira infância, ela criou interpretações. E essas interpretações geraram feridas de rejeição, feridas de abandono, feridas de humilhação. Então, sabe por quê? Você disse que ia prospectar 30 pessoas e você não prospectou? Vamos ver quem sabe. Não é porque você não sabe vender. Vender, só entrar lá no Panteras, tem 5 passos de vendas, tem 5 estratégias de prospecção de clientes, tem aula, tem tutoria, tem tudo, cara. Você não vende porque você tem medo de ser rejeitada. Você não vende porque a sua criança, como ela tá comandando, ela prefere lavar a louça, que ela sabe o resultado, do que falar com 30 pessoas que de repente ninguém te responde. E aí ela vai lembrar que um dia ela foi falar com o papai e o papai não respondeu. Ou que ela foi pedir alguma coisa pra mamãe e a mamãe falou assim pra ela: sai daqui que agora eu não posso, eu tô muito ocupada. E quando esse cliente não responde, quando esse cliente não pode te atender, quando esse cliente não fecha o negócio com você, inconscientemente você lembra do que sua mãe fez, do que seu pai falou. Você não vende por medo de ser rejeitada. Você não vende por medo de ser humilhada. Não é porque nada dá certo pra você. Não é porque o digital não funciona. Não é porque você não sabe vender. Você não vende porque você não sabe lidar com as emoções que o ato de vender te gera. Como eu faço essa mudança? Trabalhando a sua criança interior. A minha criança não tem medo de vender. A minha criança acha um tesão vender. Porque a minha criança já ressignificou vendas. A minha criança hoje, vender para ela é solucionar o problema na vida de alguém. Não tem nada a ver com meu pai e com a minha mãe. Problema com meu pai e com a minha mãe, eu resolvo com meu pai e com a minha mãe. Quando eu estou vendendo, eu estou servindo. Eu estou realizando o sonho de alguém. Percebe como é diferente? Se eu precisar prospectar 100 pessoas hoje e ninguém me responder, sabe o que eu falo pra mim? Sabe o que eu falo pra mim? Puxa vida, são 100 pessoas que estão tão machucadas que ainda não conseguem sonhar. Como eu vou ajudá-las a sonhar? O que eu preciso fazer na minha comunicação, no meu negócio, para despertar essas pessoas? É por isso que eu já faço 1 milhão. Porque a minha mentalidade é de adulta. A minha mentalidade é de solucionadora de problemas. A minha mentalidade não é mais sobre os meus diplomas, sobre o que eu sei, sobre quem eu sou. A minha mentalidade é sobre como eu gero resultado para o meu cliente.
Como eu mudo o mundo? Como eu faço o número de 1% das pessoas que fazem acima de 20 mil reais por mês de Prolabore se tornar 5% das pessoas? Hoje, eu já tenho, eu e várias alunas que fazemos 20 mil reais ou mais de Prolabore. Prolabore, gente, não é faturamento. É vir para minha conta pessoal 20 mil reais. Hoje, graças a Deus, eu consigo mais do que isso. Mas essas pessoas, a gente não tá mais procurando pai e mãe no cliente. A gente não tá mais projetando as frustrações da nossa criança no cliente. Então, por onde você começa a fazer o seu ano acontecer? Cuidando da sua criança. Se você não tiver inteligência emocional, você não tem nada. Você pode comprar quantos cursos técnicos você quiser. Sabe por que você está falando isso? Porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa do curso técnico. Eu já fui a pessoa do nunca é suficiente. Eu já fui. Certo? Então, exercício pra gente fechar nossa live. Por onde você começa a fazer 2025 ser o melhor ano da sua vida? Quem sabe qual é o exercício? Sai, quando a gente quer empreender coisas novas e não conseguimos, qual a ferida? A 5. Provavelmente você tem a ferida de rejeição, cuidando da sua vida, a ferida de humilhação, principalmente a de humilhação, tá? A pessoa que não consegue começar coisas novas, ela tem medo de começar e ser humilhada, porque ela tem medo de errar. Então, a gente precisa entender o seguinte, ó, medo de errar, medo de fracassar, medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, medo de deixar de pertencer, é tudo coisa da criança. Se hoje eu te faço uma pergunta assim, qual que é seu maior sonho? Exemplo, ter 1 milhão na minha conta, pessoa física. Aí eu pergunto assim pra você, e o que te impede de ter 1 milhão hoje? Eu tenho medo de criar meu negócio e de empreender. Criança. Gente, entendam uma coisa. A palavra medo igual criança emocional. Sabe, mas você não tem medo? Não. Eu não tenho medo. O que eu tenho é um sistema de alerta no meu cérebro que fala pra mim que não sabe o caminho. Então, o que as pessoas justificam como medo, pra mim, é um sistema de alerta. Vou dar um exemplo. Quando o Flávio perguntou qual era meu negócio, minhas pernas tremeram. Aí, quando eu saí dali, eu senti medo. Eu senti. Gente, eu imagino aquele bonequinho do Divertidamente pondo a mão na minha torre de comando. Aí, sabe, me deu um frio na barriga, me deu medo. O sentimento foi medo. Só que olha a diferença da adulta para criança. A criança, quando ela sente medo, ela se retrai, ela se recolhe, ela se trava, ela se esconde. A adulta, eu peguei o carro com o manobrista falou assim, tá tudo bem? Eu falei, eu tô processando umas coisas. Aí ele, tá. Eu entrei no carro. Eu não sei se alguém aqui tem esse costume, mas eu adoro falar sozinha. Eu entrei no carro e falei assim, respira e não pira. Por que você tá com medo?
Aí eu imagino a Nojinho na minha cabeça afastando o medo do painel de controle. Porque é a Nojinho que fala, respira e não pira. Pá. Aí veio a alegria, a esperança, a rígida. E aí a rígida veio para a mesa de comando e falou assim, você pode, você dá conta. E aí eu falei assim, tá. O que se eu soubesse não me deixaria nervosa com um bilionário perguntando para mim qual é meu negócio? A resposta, gente, veio na hora. Vou fazer um teste enquanto eu coiso as cartas aqui. Qual que você acha que foi a resposta? Qual você acredita que foi a resposta que o meu cérebro me deu? As respostas estão dentro de você. Porque essa mesma criança tem um lado luz. E ela sabe tudo. Ela é ligeira. E aí veio. O que se eu soubesse, eu não ficaria com medo do Flávio ter feito a pergunta que ele fez. E aí? Qual você acha que foi a resposta da minha criança? Vamos ver se alguém acerta. Eu vou tirar nossa carta. Eu tenho Pantera Negra daqui a pouco. Gente, olha a carta. Olha a carta. A gente começou falando sobre renascer, sobre recomeçar. Olha a carta. Nossa senhora, tem hora que até eu assusto com o campo. Tem hora que até eu assusto. E aí, ninguém sabe o que meu cérebro respondeu? Não? Eu vou fazer a pergunta diferente. O que vocês acreditam que um grande empresário quer saber do meu negócio? Vocês acham que um grande empresário quer saber por que eu faço? Você acha que um grande empresário quer saber dos cursos que eu fiz? Ou você acha que um grande empresário quer saber... Obrigada, Dira! Quer saber da lucratividade? É óbvio! É óbvio! Então, a minha criança falou assim, cara, próxima vez que eu encontrar com ele, o que eu tenho que ter na ponta da língua? O meu lucro! Porque é isso que ele quer saber. Ele quer saber o meu lucro e alguém... Ah, que o Josi escreveu. E a visão. Qual é a projeção que eu tenho de crescimento desse negócio? E óbvio, como é que eu vou fazer isso acontecer? Quando eu vim para adulta e perguntei o que se eu soubesse, eu não sentiria tremedeira na frente do Flávio Augusto? A resposta veio, bom, eu preciso saber os dados, os números do meu negócio, mas graças a Deus isso eu já sei. E eu preciso ter uma visão clara de crescimento do meu negócio. Sabe o que eu fiz? Peguei meu celular, gravei no grupo eu comigo mesma. Quais são os dados? Ontem eu até falei lá no podcast, né? Que eu ia pegar os dados em porcentagem do meu crescimento e eu vou estar com essa informação preparada, pronta. Porque o universo é o universo. E pode ser que eu ache que eu nunca mais vou encontrar ele. Mas pode ser que daqui 3 meses eu tenha a oportunidade de estar sentada numa mesa com ele e ter que passar esses dados. E eu vou estar pronta. Percebem a diferença? A criança teria sentido medo e travaria. A adulta sabe que o medo é só o cérebro dizendo, eu não sei o caminho.
o que se eu soubesse, resolveria. Ponto. Então, comece trabalhando essa criança. Vamos para a carta para a gente fechar. Imerso na profundeza do seu próprio ser, existem tesouros, qualidades e níveis de consciência inexplorados, talvez inimagináveis até mesmo para você. Chega um momento da nossa vida em que esse potencial luminoso adormecido dentro de nós precisa de espaço para desabrochar. A carta do renascimento fala desse momento sagrado, em que essa essência profunda aflora, trazendo com ela uma vasta teia de novas possibilidades. Quando isso acontece, é como se nascêssemos de novo, dessa vez dando luz para nossa própria alma. Em geral, isso acontece logo após termos passado por um período de muita intensidade e turbulência na nossa vida. Pode ser que tenhamos passado por uma doença difícil, sofrido um acidente ou uma grande perda. Pode ser que tenhamos sofrido uma separação dolorosa, uma ruptura financeira ou vivenciando uma grande frustração. O fato é que quando vivenciamos experiências de profunda dor ou frustração, é como se fôssemos partidos do meio. As verdades em que tínhamos nos baseado por toda uma vida, de repente caem por terra e nos sentimos profundamente fragilizados. É neste momento, no entanto, que com o ego ferido e despedaçado, que a alma finalmente encontra espaço para se manifestar. É como se a casca precisasse ser rompida para que o seu verdadeiro eu pudesse sair, criar asas e voar. Finalmente, ao renascer desse modo, nos permitimos ser simplesmente quem somos. Cansados de tentar corresponder às expectativas de outras pessoas, arriscamos pela primeira vez revelar a nossa verdadeira natureza. Se o renascimento veio até você hoje, saiba que todas as dificuldades que você tem atravessado nos últimos tempos tiveram a finalidade de te preparar para esse momento. Chegou a sua hora de nascer mais uma vez. Você está vivendo um enorme salto de consciência, sendo conduzido em direção a um estado de paz que você nunca tinha atingido antes. Nesse exato momento, existem energias angelicais ao seu redor, facilitando o seu renascimento. Com parteiras luminosas, essas energias irão te guiar em direção a uma nova vida, mais plena, mais verdadeira e mais feliz. Confie e se entregue sem medo. Despeça-se da vida como tem conhecido até hoje, pois lindos milagres estão para acontecer. Rapaz, que é isso, hein? Que é isso? Eu vou deixar a live gravada. Que é isso? Pantera, eu espero que você saia dessa live hoje tomando a decisão. Se esse ano você vai renascer, ou se esse ano você vai mais uma vez passar o ano inteiro contando historinhas de criança. Sabe historinha de boi dormir? Para você, para sua vida e para os seus sonhos. Um beijo. Vou me preparar, que daqui a pouco tem minhas panteras negras. E a gente vai preparar o nosso planejamento de vendas do próximo trimestre. Então a gente tem muito trabalho a fazer. Um beijo e até quinta-feira, 13h. Não esqueçam, ó, quinta-feira a gente vai como prosperar financeiramente esse ano. Então, bora lá. Beijo!